Mês dos contemporâneos. Mês dos contemporâneos. Será que tem livro contemporâneo que tem potencial pra se tornar um clássico? E muita coisa que a gente pode aproveitar sim, e muita coisa que pode te surpreender também. Beleza, eu vou fazer as perguntas e a galera vai responder, incluindo eu. Vai, faz a primeira pergunta. Por que você lê contemporâneos? Livinha, Diga. eu não sei a resposta. Por que você não lê contemporâneos? Quem disse que eu não leio? Eu acabei de resenhar um. Eu leio contemporâneos porque não faz muita diferença pra mim o quesito ser clássico ou contemporâneo. Não é isso que vai me atrair num livro ou não, sabe? Eu leio contemporâneos porque eu sou um leitor. E como um bom leitor, eu leio livros. Eu sou uma pessoa muito eclética. Eu leio de tudo. Eu não tenho problema em ler clássicos ou contemporâneos, desde que a leitura seja boa. Eu me tornei uma leitora lendo ao mesmo tempo As Crônicas de Nárnia e Percy Jackson, Jogos Vorazes. Se a leitura for boa, eu não me importo quando for escrita. Bem sincero, já vou explanar logo aqui na primeira pergunta. Ou coisa nada a ver essa classificação de contemporâneos e clássicos. Eu não costumo ler livros contemporâneos, basicamente, porque eu não tenho tempo pra dar e gastar. Pra mim, existem muitas formas de se classificar literatura, formas inclusive oficiais, como por exemplo a de gênero. Romance, fantasia, não sei o que. Agora, contemporâneo e clássico, gente, é um estado contemporâneo, sabe? Não é algo permanente sobre o livro. O livro que é contemporâneo da gente, definitivamente não vai ser um livro contemporâneo das gerações dos nossos netos, por exemplo. Não significa que eles vão ser livros clássicos. E eu entendo aí, então, por que as pessoas preferem, talvez... Não preferem, mas porque elas dão um peso maior para os livros clássicos, porque foram livros que duraram ali no tempo. Existem livros contemporâneos bons? Provavelmente. Não sei, porque eu não leio. Porque eu acho que, basicamente, qualquer livro clássico vai ter algo bom a me acrescentar, mesmo que eu não goste muito dele. Mas eu acho que livros contemporâneos é muito um tiro no escuro, porque eles ainda não sobreviveram ao teste mais rigoroso que a gente tem, que é o teste do tempo. Mas os clássicos nasceram em algum momento e só duraram porque as pessoas daquele momento em que esses livros nasceram deram oportunidade para esse livro crescer de certo modo. Eu fico pensando quão tolas seriam aquelas pessoas que na época de Agatha Christie viam lançar livrinhos ali falando sobre investigação policial e pensavam, eu não vou perder meu tempo lendo isso, porque eu vou gastar o meu tempo lendo literatura de verdade. Eu super imagino que existe esse perfil de literato, assim, de pessoa intelectual naquela época que se achava boa demais pra uma Agatha. E hoje em dia é um livro clássico, então olha só como as coisas invertem seu valor, né? Naquela época talvez fosse algo popularizado, era algo que a massa lia. Hoje já é algo que são mais os literatos que conseguem ler livros que foram escritos há séculos atrás. E ser um livro difícil de entender não necessariamente significa que é um livro bom, né? Só porque uma pessoa está lendo livros contemporâneos, iniciou a vida dela como leitor lendo livros contemporâneos, não significa que ela está lendo livros ruins. E só porque a pessoa está lendo livros clássicos, chega lá todo culto, não, eu entendo o que todos os livros clássicos querem dizer, não significa que ela está lendo livros bons. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se alguém cujo gosto literário eu confio muito lê e recomenda determinado livro, como foi o caso, por exemplo, do livro que eu resenhei no mês dos contemporâneos, eu tendo a confiar que aquele livro provavelmente é um livro bom. E aí eu acabo lendo. Mas tiro no escuro, assim, vou ler esse livro que foi escrito ano passado pra ver se é bom. Acho que não tem tanto tempo disponível assim. Então eu acho que contemporâneo e clássico nada diz sobre um livro, e é por isso que eu leio contemporâneo, clássico, porque eu sou um leitor, e como leitor eu leio livros. É assim? É curto? Sim. Sim, tá. Existem hoje livros contemporâneos que têm o potencial para se tornarem livros clássicos? Sim, com certeza. Com certeza tem livros hoje que eu acho que podem perdurar aí por muito tempo, né? Definitivamente eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não sei, eu não leio.
Novamente, eu não acho que clássicos são sinônimos de livros bons. Eu acho, inclusive, que muito livro ruim de hoje em dia vai se tornar um clássico no futuro. Livros populares, livros que as pessoas leram muito, livros que marcaram alguma geração podem se tornar livros clássicos no futuro. Eu não quero tentar aqui prever, tá? E nem fazer nenhum tipo de chute de tal livro. Mas tem muita coisa boa sendo escrita hoje, pessoal. Vocês têm que confiar um pouco mais nos amigos de vocês. Eu sei que o foco daqui é literatura, né? O foco do canal do Cabeceira é literatura. Mas quando a gente para pra pensar até em livro técnico, as coisas avançaram de modo que hoje os livros técnicos passem muito mais informações do que antigamente, né? Então talvez os contemporâneos nesse valor até ganham mais valor por isso. E eu penso que na literatura era pra isso acontecer também. Inclusive tem alguns que eu li do Stephen King. Eu queria muito que meus netos falassem: nossa, avó, você leu na época do lançamento e tal. Bom, não sei se vão se tornar clássicos, mas são livros muito bem escritos. Gente, eu não duvido que, Crepúsculo vire um livro clássico, tá? E, assim, vamos concordar, você pode gostar do que você quiser gostar, mas a gente concorda que Crepúsculo não é uma boa literatura, certo? Certo. Eu não duvido que se torne um clássico, pelo tanto de gente que leu esse livro e o tanto de gente que ainda fala sobre esse livro depois de sei lá quantos anos que lançou e vai saber. Eu peguei aqui um exemplo de um trecho de um livro que eu acho que, assim, qualquer pessoa, inclusive o Rony, que ama contemporâneos, citou esse livro como sendo um exemplo de um livro notadamente ruim, que é Crepúsculo. Então, assim, um trechinho de Crepúsculo aqui. Um beijo entre o Edward e a Bella. E depois, seus lábios frios e marmóreos, muito sofisticado, né? Encostaram com muita delicadeza nos meus. Nenhum de nós estava preparado para minha reação. O sangue ferveu sob minha pele, ardendo em meus lábios. Minha respiração assumiu, prestem atenção nessa expressão, minha respiração assumiu um ofegar louco. Meus dedos se trançaram em seu cabelo, puxando-o para mim. Meus lábios se separaram enquanto eu respirava seu cheiro inebriante. Se você não caracteriza isso como ruim, no mínimo é muito brega. E agora eu peguei pra gente comparar a cena, famosa cena, dos olhos de ressaca de Capitu. Essa cena é uma cena pré-beijo. É uma cena em que não acontece nada. E percebam a tensão que Machado consegue criar, sem ser uma cena em que ele entrega aquilo que tá acontecendo com expressões do tipo ofegar louco ou cheiro inebriante. Retórica dos Namorados dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca. Vá, de ressaca. Vale uma ressalva nesse momento, não é a ressaca que você fica depois de você ficar bêbado, tá? É o que o mar faz, aquela puxada extrema do mar. Ou seja, os olhos de Capitu estavam puxando ele pra dentro. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. As pessoas que escrevem livros hoje, elas têm acesso aos livros que são escritos hoje e aos livros que foram escritos anteriormente. Quando Shakespeare começou a sua caminhada literária, ele não tinha aquele mundaréu de referências que um escritor que começa hoje tem. Então, um escritor de hoje que já leu Shakespeare, que já leu Charles Dickens, que já leu Jane Austen, ele tem isso na sua bagagem na hora de escrever, e eu penso que algum cara que tem uma bagagem como essa não vai conseguir escrever algo tão catastrófico assim a ponto de eu falar, me recuso a ler esse livro só porque ele virou um best-seller. Inclusive tem livros atuais que já receberam diversas premiações e que eu acredito que tem potencial para se tornar um clássico sim. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, que talvez não é super contemporâneo, mas ele tá na década de 70. Já tá se tornando um clássico. Então acredito que sim. Talvez os meus netos, bisnetos, comentem sobre algum livro que eu li recentemente, que acabou de ser lançado, que pode ser que vire um clássico.
Quando os meus filhos, os meus netos estiverem falando de ler Crepúsculo, ele não vai automaticamente virar uma literatura boa só porque ele vai ser um livro clássico. Ele só vai ter sido uma literatura que sobreviveu vários anos porque muita gente leu, independente se é bom ou ruim. Eu acho que os best-sellers também são bons. E, claro, gente, tem muita coisa ruim no meio e eu volto a dizer algo que acho que eu não disse ainda. O século em que a gente vive é um século que está marcando a cultura negativamente, na minha visão, porque está começando a colocar militância política em tudo, e isso para mim é um ponto muito negativo, mas até mesmo os pontos negativos das coisas podem ser estudados futuramente. Eu acho que as pessoas podem olhar para trás e pensar, nossa, olha, traçar assim no seu imaginário, olha como as coisas eram ali naquele século, e em cima disso tirar também algum proveito. Existem muitos livros bons que vão se tornar clássicos, que são contemporâneos, e eu também acho que tem livros ruins que vão se tornar clássicos também. Até porque, gente, tem muita quantidade de livros sendo produzido, entendeu? Obviamente tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, e tem muita coisa que vai merecer um lugarzinho assim de clássico, sabe? De marco da literatura. Eu não tenho como saber, de verdade. Assim, existem, por exemplo, né, no meu livro do mês dos contemporâneos, eu meio que dei uma burladinha, porque eu peguei um autor que é clássico já, renomado, né, já foi classificado como clássico, mas esse livro especificamente foi escrito depois dos anos 2000. Então é um livro que é contemporâneo, porém com certeza vai se tornar um livro clássico, porque todos os demais livros desse autor já foram extremamente reconhecidos como sendo livros clássicos. Então, né, eu fico assim, porque eu não sei, eu não acompanho muito pra saber isso. O que de fato faz um livro ser bom, sendo ele clássico ou contemporâneo? Eu acredito que uma boa escrita. Um livro bom é um livro que, primeiro, é bem escrito. Porque eu posso tentar comunicar uma boa ideia, mas se eu comunicá-la de forma errônea, de forma errada, né? Eu acho que um livro que atinge o seu objetivo, entendeu? Um livro que chega onde ele quer chegar. Eu acho que isso é um critério muito objetivo. Caligrafia, gente, não é algo subjetivo, né? Caligrafia? Ortografia? Caligrafia. A pessoa tá vendendo livro escrito à mão. E eu já vi muita gente, na verdade, falar muito mal de livros. Porque os contemporâneos isso, porque os contemporâneos aquilo, porque é uma porcaria ler contemporâneo, sem ter absolutamente nenhum tipo de porquê. Ortografia, vocabulário, não é algo subjetivo. É algo que é ou não é. Tem livros contemporâneos hoje que eu leio, principalmente com esse tema de feminismo, que parece que a pessoa não chega a uma conclusão, ou então não tem uma formação assim de começo, meio e fim do raciocínio dela. Também tem a questão do gosto pessoal e também tem a questão de qualidade. Tem livros contemporâneos que parecem que são vários tweets. Super assim, com frases que lacram, mas não tem um raciocínio lógico, assim, começo, meio e fim. E na verdade eu acho que um livro ser bom ou ruim segue critérios muito objetivos, como, por exemplo, uma escrita sofisticada, não necessariamente rebuscada, mas uma escrita sofisticada, não uma escrita extremamente, né, jogada, banalizada, assim. Então, assim, existem livros mal escritos por aí, galera. Não pense que porque você lê, você tá só exposto a coisas boas, porque não é assim que as coisas funcionam, infelizmente, né? Acontecer em grande parte dos contemporâneos. Por isso, eu costumo ter um pezinho um pouco atrás, né? Que é uma escrita normalmente muito rasa, um vocabulário muito jogado, um vocabulário extremamente entregue, que você não tem que pensar, que não tem simbologia, que não tem significado por trás, como as escritas de grandes autores clássicos como Machado de Assis, por exemplo. Eu li recentemente, vou falar mal agora de um contemporâneo, um livro da Márcia Tiburi, que é um livro feminista. Não é porque é feminista que é ruim, mas esse especial é ruim. Parece que ela teve preguiça de terminar seu raciocínio. Ela começa falando uma coisa, aí chega no ápice e ela não conclui. E aqui eu nem escolhi por ser um livro contemporâneo ou um livro clássico. Estamos falando de livros bons e livros ruins. Sobre aquilo que eu falei, sobre você entregar tudo numa descrição e sobre você fazer uma descrição extremamente sofisticada sem ter que entregar e levar o leitor a imaginar aquilo, que é justamente o que a gente fala sobre fazer crescer o seu imaginário, e é um negócio extremamente sofisticado. Até porque hoje em dia se tornou fácil escrever algo. Isso é bom porque facilita que pessoas boas que não tenham recursos hoje tenham, mas isso é ruim porque vai diluir esses livros bons num monte de livros ruins. Mas enfim, fecha esse meu enorme parênteses. O livro, primeiro, precisa ser bem escrito, e segundo, na minha opinião, ele precisa cumprir o seu propósito. Meu objetivo é transmitir tal sentimento em tal público-alvo através
do jeito que eu escrevo e a pessoa consiga cumprir aquele objetivo, isso quer dizer que é um livro bom. Então, se eu quero escrever um livro infantil simplesmente para entreter ali crianças, esse livro vai ser bom se de fato ele conseguir entreter crianças. Se eu quero escrever um livro que vai ensinar sobre determinada cultura, sobre determinado, enfim, povo, esse livro vai ser um livro bom se quando eu terminar de ler esse livro, eu tiver aprendido sobre essa determinada cultura, sobre esse determinado povo. Tá te acrescentando alguma coisa? Quando eu digo acrescentando alguma coisa, não é só sabedoria. Pode ser que esteja te acrescentando o prazer de ler aquela obra, entendeu? O prazer do passatempo. Pode ser que o livro, o objetivo dele seja te fazer feliz enquanto você tá lendo ele, entendeu? E tá tudo bem. Para mim, um livro bom é um livro que cumpra o seu propósito, seja ele o propósito que o autor designar para ele. E nisso a gente tem uma infinidade de opções, e isso que é o bom da literatura. Se é um livro que vai te acrescentar algo ao invés de tirar algo de você, sabe? Porque se é um livro que fez você perder seu tempo, é um livro ruim. Se é um livro que fez você diminuir o seu senso crítico, é um livro ruim. Livros ruins, na maioria das vezes, eu vejo que eles são extremamente apelativos no sentido de acontecimentos. Não só, como a Bia citou, né, por exemplo, os livros da Colleen Hoover, que são obviamente extremamente apelativos, mas no sentido de ter a necessidade de ter algo acontecendo a todo instante. Eu sempre falo que qualquer livro que tem algo acontecendo a todo instante me deixa muito com o pé atrás. Porque eu acho que um livro que é bom mesmo, ele não precisa, não que ele não possa ter, mas ele não precisa de algo acontecendo a cada minuto, a cada segundo, um acontecimento, um uau, meu Deus, o que acabou de acontecer, pra te entreter, pra te prender naquilo. Por quê? Porque a capacidade daquele autor já é o suficiente, já com certeza vai te prender demais naquele livro. E claro que também tem o consenso geral, né? O senso comum, que às vezes a gente sabe que as coisas não são boas porque não são. A gramática não tá muito boa e a gente tem os erros de português, ou então não tá fazendo muito sentido, semanticamente falando. O enredo não tá legal, entendeu? Tem coisas que a gente, enfim. E também não tá proibido gostar não, viu, gente? A gente gosta de coisa ruim o tempo todo, tá tudo certo. Você só não pode ficar se enchendo de coisa ruim e não aproveitar nada do que é bom também, entendeu? Então eu acredito que tem livro contemporâneo ruim, tem livro contemporâneo bom. Tem livro clássico ruim, tem livro clássico bom. Depende muito da forma como ele foi escrito e se o escritor, o autor, conseguiu cativar o leitor. Eu não preciso falar nada. Existem livros bons e existem livros ruins. E isso não é questão de opinião. Mas isso não foi nem questão de pergunta, a gente nunca perguntou isso. O que é pior, ler livro ruim ou não ler nada? Definitivamente ler livros ruins. Uma pergunta um tanto quanto difícil e vai me desafiar aqui uma resposta ousada. Eu não sei. Ai, é muito polêmico. Caraca, sabe por quê? Porque lendo livro ruim e levando em conta a minha definição de livro ruim, um livro mal escrito, você mais desaprende sobre. Eu particularmente vou discordar de todos os meus colegas e vou dizer que pra mim o pior é não ler nada. Eu vou confessar uma dor. Eu tenho muita raiva da minha geração que só lê a Colleen Hoover. Ai, gente, desculpa, mas isso não é um pornô pra adolescente. Soft. É um pornô soft, assim que fala. Porque assim, gente, não tem uma boa escrita. Eu já li alguns trechos pra ver se realmente era ruim. Gente, assim, só tem a parte sexual. Ah, mas aí tem história de amor e tal, mas é muito fraco, gente. Assim, aí eu tenho uma crítica. Você vai lá e lê um romance super bem elaborado e depois lê algum livro da Colleen Hoover. Gente, a diferença é gritante. Eu nem sempre acreditei que ler livros ruins é pior que não ler nada. Eu achava que era melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Mas eu comecei a acompanhar um cara que eu recomendo muito, inclusive, um professor de gramática chamado Raul Martins, que ele fala muito sobre a importância de se ler clássicos, né? E ele fala justamente sobre o tanto que você ler livros ruins, e aqui não estamos nem falando sobre ser clássicos ou contemporâneos, né? Mas livros ruins, seguindo esses critérios que foram mencionados aqui, eles empobrecem a sua mente, eles te deixam, ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, que acha que, te dá um senso crítico. Não, eles te deixam inclusive com menos senso crítico, porque se você só ler livros ruins, você vai ter o pensamento só daquela forma, isso é péssimo, e eles empobrecem o seu imaginário, eles empobrecem a sua linguagem.
definitivamente não. Se você tem a opção aí só de ler livros ruins ou não ler nada, não leia nada. Então, assim, eu acredito que a nossa geração que fala que gosta da Colleen Hoover, que gosta de 50 Tons de Cinza, não foram expostos a outro tipo de literatura superior. Ou se um dia forem expostos, vão ter dificuldade de interpretar esse texto, porque só consome coisa fácil de digerir. Fica aí minha crítica. Mas a questão não é necessariamente uma exclusividade, tipo assim, uma pessoa que só lê livros ruins, mas tipo assim, ler livro ruim. Entendi. Não, eu acho que é melhor do que não ler nada, porque ele vai te agregar nem que seja um senso crítico pra você saber diferenciar o que é um livro ruim de um livro bom. Gente, se você acabou de nascer e a única coisa que você come na sua vida é uma papinha, eu fico pensando se essa criança fosse entrevistada, pudesse falar, eu perguntasse se isso é bom ou ruim, essa criança não ia ter referência de outra coisa pra comparar se é bom ou ruim, entendeu? Pra, tipo, ela não comer um sorvete, cara, com que ela vai saber o que é bom? Porque eu acho que um livro ruim pode ainda ser uma porta de entrada pra você se tornar um leitor de livros bons. Eu acho que você não pode parar por aí, mas também não quer dizer que você tá deteriorando sua vida, entendeu? Muitas vezes você tá abrindo caminho pra se tornar um leitor. E eu acho que isso importa mais, no final das contas, do que você não ler nada. Se você não lê nem livro ruim, nem livro bom, você nunca vai se tornar um leitor. Se você lê livro ruim, pode ser que você se torne um leitor de livros bons. Então eu acho que é melhor ler livro ruim. O único jeito de você se tornar um leitor é lendo. Se arrisca, não tenha medo de ler coisa ruim não. Depois você lê uma coisa boa e supera. Eu, hein? Pau. Se alguém lê só livros contemporâneos, ela pode ser considerada um leitor? Pode. Dá! É um leitor ruim, mas é um leitor. É um leitor com péssimas escolhas, mas dá. Eu acho que é um leitor pobre, é um leitor ruim, mas... Não é a data que o livro foi escrito que vai determinar se o livro é bom ou ruim. E nem se o livro é bom ou ruim que vai determinar se você é um leitor. Né? Então, E se ler só clássico? também poderia ir pra outras áreas, mas também. E se for um leitor só de clássicos, a mesma coisa. Mas acho que a minha crítica é em relação à preguiça que a nossa geração tem de pensar. E aí quando pega um texto do Enem, não consegue interpretar, porque só tá acostumado a ler coisas fáceis de serem digeridas. Então tudo aquilo que vai requerer da gente um pouco mais de trabalho, de raciocinar, a nossa geração logo descarta, porque nós somos a geração miojo. 3 minutos tem que estar pronto, rápido, fácil, porque senão se me fizer pensar, se me fizer digerir, se me fizer reler, eu já desisto. Então a minha crítica são esses leitores preguiçosos, nem questão de contemporâneo e clássico, são leitores preguiçosos. Mas eu digo pra vocês, leitores de clássicos, se vocês estão lendo pra adquirir sabedoria e conhecimento dos séculos e tudo mais, tudo bem. Se você tá lendo porque você gosta de ler, então eu sugiro que você dê uma chance para esses livros contemporâneos, tá? Nem tudo está perdido como parece. A humanidade tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa e muita coisa que a gente pode aproveitar sim, e muita coisa que pode te surpreender também. Se você ler, você é um leitor. Gente, pra fechar, não tem esse preconceito, cara. Não tô falando pra você ler coisas que você não goste de ler, mas não pressuponha que você não vai gostar de coisas que você sequer leu, simplesmente porque foi escrita hoje, foi escrita por pessoas como você. Se você considera que você tem uma capacidade boa, argumentativa, intelectual, enfim, pra criar coisas, por que você subestima a capacidade de pessoas como você, de pessoas que vivem no mesmo mundo que você vive e que podem sim, e eu acredito que de fato estejam produzindo coisas boas. E eu falo agora até num ponto bem específico, que é de alguém que vislumbra futuramente entrar para esse hall de escritores. Você falar que simplesmente não lê um livro porque ele é contemporâneo, você pode estar, de certo modo, até exterminando ali um mercado que é muito importante, não só na vida daqueles que atuam e que ganham para isso, mas é muito importante que o mercado literário se mantenha intacto para que as pessoas continuem a se interessar por literatura e para que as pessoas deixem de ser burras iguais uma porta. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem dessa discussão com a gente. Coloque as respostas das perguntas que eu fiz pra galera aqui nos comentários. E a gente quer saber muito a opinião de vocês. Quem é mais leitor? Quem lê clássicos ou quem lê contemporâneos? Ou
tá tudo uma mistura linda e tudo bem, ou você tem algum tipo de preconceito com o que as pessoas leem, deixa aqui pra gente, que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Quem sabe a gente volte mais pra falar sobre isso ainda nos próximos meses aí, porque a gente realmente tem muita opinião para dar sobre clássicos contemporâneos, livros no geral. E enfim, é isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o curtir, se inscrever no nosso canal e fiquem atentos para os próximos vídeos. Um beijo. Tchau!